Bem, estamos aqui com mais um A CIB Orienta, um canal que a Associação Comercial Industrial de Bauru criou exatamente para levar a você, nosso associado, também a comunidade em geral, esclarecimentos nesse momento ímpar, né? É tudo muito novo para todos nós, né? Eu costumo dizer que a gente teve aí outras crises, mas elas vinham do mercado financeiro, vinham da própria economia. Agora não, vem do problema da saúde pública, quer dizer, cada um de nós assustado, não sabe para onde vai, governantes não se entendendo, e o que nós temos que fazer nesse momento? Pés no chão. Medidas estão sendo adotadas, decisões são tomadas e vão ter impacto no caixa das organizações, na nossa vida pessoal, e esse canal é exatamente para trazer a melhor orientação. Nós vamos tentar trabalhar sempre numa linguagem muito próxima de você, para você ter aquele entendimento independentemente do porte do teu empreendimento. O tema hoje é legislação trabalhista. E eu tenho a alegria de ter conosco nessa entrevista a doutora Marcela Carneiro da Cunha, que é assessora jurídica da Associação Comercial e Industrial de Bauru. Doutora Marcela, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu agradeço a oportunidade de poder colaborar nesse momento, né, de tanta incerteza, de evidente crise que se afigura. Então, assim, podendo somar forças, a minha satisfação é muito grande. Muito obrigada. Doutora Marcela, bom, quem trabalha com o meio empresarial sempre colocou que era preciso ter uma reforma trabalhista, que as leis trabalhistas são muito engessadas, países mais modernos usam de maior flexibilidade. Tivemos uma mini reforma, e isso já avançou muito, né, nos últimos anos, mas num momento como esse que a gente percebe que, olha, a trava é muito maior. Eu estou desesperado, eu preciso manter a empresa em pé, preciso da contribuição dos meus profissionais, mas se eu não fizer a coisa certinho, lá na frente eu posso ter uma penalidade. Para dar um ambiente mais seguro para o meio empresarial e até proteger os funcionários, o governo federal editou uma medida provisória importante. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho do pano de fundo desta medida provisória, qual o tempo de vigência, e aí dentro dela nós vamos dissecar um pouquinho os pontos principais, por gentileza. Perfeito. É sempre importante entender que essa medida provisória, ela veio visando preservar empregos, né? O propósito é preservar empregos nesse momento de crise. A produção está menor, a capacidade, né, de participação dos trabalhadores naturalmente está menor, os recursos financeiros, como consequência, vão ser menores, né? Então, a medida provisória, ele vem com esse propósito de tentar preservar empregos e renda. O que a gente tem em mente? Ela é provisória, como o próprio nome diz, tá? Ela não é uma regra que vai se perpetuar no tempo. Uma coisa é a Constituição, outra coisa é a CLT, outra coisa é uma medida que dura por um determinado tempo vinculado a um acontecimento. Qual é esse acontecimento? A calamidade pública. Enquanto estiver vigente o estado de calamidade pública, essas normas estão valendo. Depois... Quer dizer, tem um pano de fundo legal que permite que o empresário, à luz da medida provisória, possa constituir seus atos. E tudo que tiver nesse período de tempo, isso prevalece em relação a uma lei maior que possa existir. Exatamente. Ela vai gerar efeitos futuros, como, por exemplo, o FGTS, que vai haver uma possibilidade de postergar o pagamento, nós temos a questão das férias, né, que 1/3 também vai ser postergado. Então, ela vai se prolongar, ela vai ter efeitos futuros, mas utilizar as normas, nós só vamos poder enquanto estiver vigente o estado de calamidade pública, tá bom? Qual é o período certinho, então? Isso, para que as pessoas possam entender quando começa e quando termina, ela começa com a vigência da medida provisória 927. A medida provisória, ela foi publicada no dia 22 de março de 2020. Então, o marco inicial dessas regras é o dia 22 de março de 2020. O termo final, ele ainda vai ser anunciado, porque ele vai ser coincidente com o momento em que nós vamos sair do estado de calamidade pública, tá bom? Então, nós temos esse
intervalo para usar as normas, embora elas possam gerar efeitos no futuro. Alguns negócios mais voltados à tecnologia já usavam desse expediente, alguns negócios ligados à área de vendas também já utilizava, que é muito mais focar a produtividade do que efetivamente a presença física. Claro, com algumas normas, a gente sempre soube, né? Olha, toma muito cuidado de você não mandar mensagem à noite, né? No WhatsApp da empresa, porque isso pode dar algum tipo de problema. Ó, você está num coworking, cuidado com os horários, etc. Como é que está sendo tratada no âmbito da medida provisória? Porque o governo chegou e falou assim, ó, quarentena, lockout, né? Você tem que bloquear tudo. Você não pode sair da tua empresa. Claro, um ou outro setor, isso foi flexibilizado, mas deu aquele susto. O que a medida provisória traz no chamado teletrabalho, ou seja, esse trabalho à distância, independentemente de estar na casa ou não, você não está na presença física nas organizações. Exato, perfeito. E embora o teletrabalho ele não acontecia com tanta frequência como acontece hoje, né? Então, o que a medida provisória nos traz? Ela permite que o empregador celebre com o empregado acordo individual escrito. É importante entender que ele deve ser escrito. Esse documento, ele vai prever as condições em que o trabalho à distância vai acontecer. Então, é necessário formular um documento, que pode ser físico no papel. No caso de ser físico, ele deve ser assinado pelo empregado e pelo empregador, concordando com a realização do trabalho à distância. Teletrabalho, por exemplo, né? Ele pode ser também celebrado por meios eletrônicos, por exemplo, por e-mail, por WhatsApp, e nessas situações convém que o empregado responda ao empregador comunicando que recebeu a comunicação do trabalho à distância. Então, isso que é importante, né, doutora? Eu queria reforçar esse ponto, porque deu a impressão que liberou geral, né? O empresário chegou lá nem chegou na segunda-feira, lá quando decretou esse estado de calamidade, e falou, ó, a empresa mandou você ficar na tua casa aí. Quer dizer, assim. O RH, o departamento pessoal, tem que documentar isso, então. Exatamente. Poderia fazer agora retroativo? Teria algum problema? A primeira regra, ele deve ser convencionado por escrito, seja em papel físico, assinado pelas partes, ou comunicado por e-mail, ou comunicado por WhatsApp, no caso de e-mail, WhatsApp, que o empregado responda dizendo que recebeu a comunicação. E ele não fez isso aí. Do dia 22 até agora, ele está lá na casa dele e a empresa não sabia disso. Ele pode agora regularizar isso? Ele pode, a qualquer momento, regularizar, tá? Só para a gente poder fechar o raciocínio, o empregador, ele precisa comunicar ao empregado com 48 horas de antecedência. Se o empregado está em casa até o momento, sem o teletrabalho, se não está de férias, o empregador vai pagar como dia de serviço. Tá? Quer dizer, então, ele pode colocar, mas no caso dele colocar no ficar à distância, houve a concordância, ele está pagando também por isso, né? A pessoa só não está indo fisicamente ao trabalho. Está pagando como dia normal de trabalho, um trabalho à distância. Então, por escrito e comunicado com 48 horas de antecedência, tá bom? Na questão do teletrabalho, pois não. Nós três palavras que são quase sinônimas, né? Teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, né? O que é esse teletrabalho, né? O que é esse trabalho à distância? No início, o trabalhador prestava suas atividades dentro do estabelecimento do empregador. A partir do momento que ele entra no trabalho à distância, ele tem que prestar o trabalho preponderantemente ou totalmente fora do estabelecimento do empregador. Com um detalhe, o empregador não pode tirá-lo do ambiente da empresa para colocar para fazer serviço externo. Por exemplo, ir ao banco nas cidades em que o serviço bancário está funcionando. Então, é o trabalho na residência do trabalhador.
Não é o trabalho externo. Ele não tira do ambiente da empresa para colocar no trabalho externo. Ele tira do ambiente da empresa para colocar no ambiente residencial do trabalhador. É um trabalho sem desvio de função, quer dizer, exercendo as mesmas funções. Fora do estabelecimento, nas mesmas funções. Outro critério interessante é que o trabalhador precisa proporcionar para o empregado as ferramentas de trabalho, né? Para isso, as empresas, elas podem elaborar um contrato de comodato. O que é o comodato? É um empréstimo gratuito. Então, se o empregado precisa levar para casa dele notebook, um HD externo, é recomendável que o empresário, que o empregador, faça um recibo da retirada desse material em comodato, com o compromisso de que o empregado o devolva no mesmo estado em que recebeu. Esse material que é emprestado ao empregado, ele não soma como se fosse um plus salarial do empregado. O valor do equipamento não agrega ao salário. Ele é um empréstimo gratuito com um compromisso de devolução no mesmo estado em que o bem foi retirado. Então, mais uma vez, convém fazer um documento escrito, convencionando que é um empréstimo e descrevendo a forma como o bem está e a forma como ele deve ser devolvido. Eu tenho observado, viu, doutora Marcela, que para alguns empresários até tem sido um aprendizado esse momento, porque até mesmo as grandes corporações têm dificuldade em ter equipamento suficiente para esse momento de contingenciamento. Às vezes tem lá um HD normal, né, aquela de torre, em que o desktop, né, que a gente chama, em que não pode sair da empresa às vezes, né? Então elas se deram conta. Vou até contar uma curiosidade. Eu tenho uma amiga no Rio de Janeiro, o irmão dela é um dos cofundadores do Google, olha só. Ele era um dos que estavam lá quando o Google, e ele é o CFO hoje da Google. Ele disse que a própria Google teve dificuldade de colocar as pessoas remotamente porque não tinha equipamentos para todos se instalarem. E mais que isso, o problema da segurança da informação. Por exemplo, uma área da Google monitora vídeos de terroristas para evitar que entre no YouTube. Então, como é que eu vou colocar esse sujeito remotamente na casa dele, acessando isso, e ele tem uma criança de 5, 6 anos que pode a qualquer momento passar por aí. Então, vai ser um aprendizado que eu chamo agora de ter equipamento para contingenciar, né? Para enfrentar esse momento. Né? Exato. Mas só reforçando, então, essa cessão dos equipamentos, ela tem que ter também uma documentação para dar legalidade no fato de sair o equipamento da empresa e até a residência da pessoa ou no escritório que vai trabalhar. Faça, seja para assegurar o patrimônio do empregador, porque aquilo ele está emprestando, ele não está dando, né? Seja, então, para assegurar o patrimônio do empregador, seja em relação a critérios de confidencialidade, né? É ótimo você tocar nesse assunto, é uma sugestão muito boa também, fazer um documento, um termo de confidencialidade em relação ao material que ele vai ter acessível em mãos, né? Se ele fizer uma divulgação indevida, ele vai arcar com as consequências dessa divulgação. Marcela, eu como economista e consultor de empresas, logo no que surgiu a crise, né, a gente é demandado, falou, olha, o que eu faço? Falar, senta no caixa, né? Até gravei um vídeo lá no meu canal dizendo, olha, tanto na pessoa física como na empresa, senta no caixa. Acabei de gravar também para a visão de mercado aí, que vai sair em 38 televisões, exatamente ele perguntou, senta no caixa. Não fala senta no caixa, a gente fala assim, segura lá seus fornecedores, renegocia, e em relação à sua equipe, se puder, antecipe as férias. O que a medida provisória trouxe que dá legalidade, tanto do ponto de vista das férias individuais, como do ponto de vista das férias coletivas? Perfeito. Essa foi uma providência benéfica para todos, porque o empregado em algum momento precisa parar realmente para descansar, e nesse momento em que a produção diminui, é viável para o empregador também compensar as coisas, né, colocando funcionários em férias. Aconteceram algumas diferenças na medida provisória em relação à CLT, né? As férias, elas normalmente
são combinadas com antecedência, o valor das férias é pago no início do tempo de descanso. Com a medida provisória, o empregador pode comunicar ao empregado com 48 horas de antecedência que ele entrará em férias. Precisa observar, Café, o período mínimo de 5 dias corridos. As férias não podem ser menores do que 5 dias corridos, mas é possível, então, comunicar com 48 horas que o empregado entrará em férias. Essas férias deverão ser de 5 dias ou mais, e o 1/3, a remuneração das férias, elas equivalem, né, a remuneração dos dias de descanso, acrescidos em 1/3. Esse 1/3, ele poderá ser postergado, ele poderá ser pago depois do gozo das férias. Ele que habitualmente é pago no início, com a medida provisória, ele poderá ser pago após o gozo das férias, após o descanso. E ele poderá coincidir com o pagamento do 13º. Então, trouxe um fôlego também para o empregador, no sentido de arcar com as obrigações financeiras, né? E o salário, doutora Marcela? Porque quando você vai sair de férias normal, né? As férias normais, exato, vou ficar um mês fora. Eu vou pegar um caso, eu sou professor lá na instituição Toledo de Ensino, e quando chega julho, nossas férias. Dia 30 de junho, a IT nos paga, dependendo do número de faltas que eu tive, etc., vamos supor que pague os 30 dias de férias no mês de julho. Então, ela acredita no dia 30 de junho, o mês de julho acrescido de 1/3. Quando vem lá o 5º dia útil de julho, eu recebo o mês de junho, e quando eu volto em agosto, eu não tenho salário nenhum, porque já veio antes. Né? Então, exato. A pessoa acha que as férias, você vai receber o dinheiro das férias e uma constante, exato. Neste caso, vamos lá, eu cheguei para o meu funcionário, olha, eu preciso que você fique de férias, comuniquei ele com 48 horas, eu falei, você vai ficar 15 dias fora, nós vamos combinar aqui 15 dias fora. Nesse momento, você está me dizendo, esse 1/3, você pode jogar lá para frente, inclusive, se quiser, pode pagar lá em novembro e dezembro, quando você paga o adiantamento, o 13º. E no caso deste salário antecipado, ele é devido agora ou eu posso continuar pagando normalmente para ele? Ele também muda. A gente aconselha que o empregador que tem a possibilidade use a regra padrão, porque realmente colabora como funcionário, né? Agora, caso ele não possa, nesse momento ele tem um amparo da medida provisória que permite que ele pague as férias junto com o salário do mês posterior ao gozo, ou seja, as férias vão ser pagas junto com o salário do mês vencido. Então, ele vai receber depois do descanso, no primeiro salário seguinte, porque ele vai receber em 30 dias após o gozo das férias, após o intervalo para descanso. Vamos voltar ao meu exemplo lá. Então, se fosse nessa situação, eu não receberia o salário de 30 de junho referente a julho, entraria de férias, dia 5 de agosto eu receberia normalmente, e esse 1/3 adicional eu receberia lá junto com o meu 13º. Jogaria para o período Teria essa lógica, mais ou menos, para ficar claro aí para os nossos associados. Essa permissão possível que a medida nos traz. E essas férias independem do período já de estar ou não no período de gozo? Por exemplo, eu contratei uma pessoa menos de um ano. Mas uma alteração bastante excepcional, bastante diferente do padrão, né? Nós temos, né, no raciocínio, o RH entende bem esse raciocínio, nós temos o período aquisitivo, depois o período concessivo. Então, o empregado trabalha durante um ano para conquistar 30 dias de férias no ano seguinte. Nesse caso, o empregador pode antecipar as férias, mesmo que o período aquisitivo não tenha sido completado. Ou seja, o empregado, pelo raciocínio da lei, ele ainda não teria adquirido o direito ao descanso. Mas, através da medida provisória, as férias podem ser antecipadas, mesmo que o período aquisitivo não tenha sido completado ainda. Dá um exemplo concreto aí. Alguém que está na empresa há 10 meses, ele não conquistou os 12 meses, né? Ele teria que completar esse período aquisitivo,
e a empresa liberá-lo de férias durante o período de gozo. Completado o ciclo de 12 meses, a partir do 13º mês até o 21º mês, ele teria que necessariamente sair de férias. A empresa pode antecipar. Exato. No outro caso, vamos pegar meu caso da IT lá. Eu saí das férias, gozei em julho, ia começar um novo ciclo de período aquisitivo em agosto. Aí ela já me dá as férias naquele momento, ou seja, mesmo eu não tendo cumprido um novo período aquisitivo, ela já poderia me colocar nesse de férias caso, ali. nesse período de calamidade pública, em que a medida provisória tem vigência. E quando trata-se... Pois não, pode completar. A gente faz um raciocínio cujo cálculo é feito a partir da data de admissão do empregado, né? Então, a cada mês de trabalho, ele conquista 1/12 do período de férias. Ao final, ele completa 12/12 e ele, então, conquista os 30 dias de férias. No seu caso, você teria, no caso sugerido, a pessoa estaria com 10/12, ela não teria completado ainda os 12/12, mas ela já teria adquirido o direito não é que ela teria adquirido o direito, o empregador teria autonomia para conceder as férias, mesmo antes de completar os 12/12. Doutora Marcela, nós estamos falando um pouco dos casos individuais, mas eu conheço inúmeras empresas, dou consultoria para uma que opera aí no mercado, em que ela optou pelas férias coletivas, ou seja, sim, os seus operários, não o pessoal, coletivas no sentido que ela mesclou, ela deixou alguns funcionários na retaguarda, porque o financeiro tem que funcionar, o RH, mas 90% do time falou, olha, não tem o que fazer, vai faltar matéria-prima, vocês vão ficar lá, vocês vão estar aglomerados, eu não tenho como tocar a empresa com vocês trabalhando. Portanto, nesse momento, férias coletivas, não sairá um só, sairão vários ao mesmo tempo durante o período pré-combinado. Como funcionam as férias coletivas nesse mesmo contexto, à luz do decreto vigente? As férias coletivas, elas vão seguir esses mesmos critérios das férias individuais, no que se refere à comunicação com 48 horas de antecedência, pagamento do salário, pagamento do 13º, os critérios se repetem, com uma diferença. Agora, nesse momento de vigência da medida provisória, não há necessidade de comunicar com antecedência nem o sindicato, nem o Ministério do Trabalho. E em relação às férias, Café, eu também acho importante dizer que os trabalhadores que pertencem ao grupo de risco têm prioridade na concessão das férias. Eles são os primeiros que devem ser pensados quando o empregador cogita a concessão das férias. Quem compõe o grupo de risco? Naturalmente, ele vai entrar no grupo. Quem são os grupos de risco, por gentileza? Nesse conceito. São aqueles que o Ministério da Saúde vem informando. Serão pessoas acima de 60 anos e pessoas que apresentam alguma patologia que o expõe a um risco maior de contágio ou de progressão da doença. Perfeito. Doutora Marcela, nós temos muitos temas e eu acredito até que a gente pode voltar a conversar. Eu acho que está sendo muito bom, bem didático, então nós vamos ter um segundo encontro. Só para adiantar alguma coisa em relação ao 5º dia útil que vai chegar agora, muitas empresas estão com dificuldade financeira, as decisões do governo são decisões ainda que precisam de regulamentação. Eu tenho muita dúvida se no 5º dia útil a pessoa vai acessar, mesmo que seja aquele limite de 2 salários mínimos que o governo colocou. Qual a sua orientação jurídica caso uma empresa chegue agora no 5º dia útil sem caixa, tendo que pagar o salário do seu time? O que ele pode fazer nesse momento? Sim, o correto é sempre pagar, não há dúvida, né? Mas às vezes o que é ideal não é real, né? E às vezes a realidade não permite que se pratique o que até o empregador, sinceramente, gostaria de fazer. Numa situação dessas, que é excepcional, é recomendável que o empregador sente com seus funcionários, coloque sinceramente a situação que está sendo enfrentada e combine algo que seja viável para todos. Por exemplo, às vezes é viável pagar o salário dia 5, dia 15, dia 30.
vai pagar dentro do mesmo mês, mas às vezes é o que é viável naquele momento. É o ideal? Não é o ideal, mas às vezes é o que a realidade do momento permite. O que eu sugiro é que sempre que for alterar forma de pagamento, de salário, que sente com os seus funcionários e convencione junto a eles, para que tenha, e que essa convenção seja colocada por escrito e que todos assinem, né? Isso deve ser guardado no prontuário de cada funcionário, dentro dos RHs, para que em algum momento, se isso for questionado, a empresa possa comprovar, naquele momento, eu tive dificuldades financeiras que não me permitiram. Eu saldei, mas eu não saldei da forma previsível, da forma que consta na norma legal. Eu saldei da forma possível, mas eu saldei. De preferência, eu recomendo também que o empregador guarde comprovantes de que naquele mês ele passou por dificuldades financeiras. Um extrato bancário, por exemplo, né? Exato. Então, e que ele possa fazer o casamento dessas duas situações, da realidade financeira, ele comprove, ele guarde a documentação que comprove a sua realidade financeira do momento e o acordo que ele fez com seus funcionários. E sempre colocando por escrito mediante a assinatura. Ok, doutora Marcela, nessa primeira etapa, algum tema a gente não abordou, a senhora gostaria de reforçar algo? Como eu disse, o tema muito interessante, nós vamos voltar a conversar. Nós vamos voltando, né, para o remanescente da medida provisória, futuramente, e havendo interesse, a gente volta em algum ponto específico para poder aprofundar um pouco mais a matéria. Tá bom? Você, associado, que quiser alguma orientação à distância, a doutora Marcela está à disposição lá na Associação Comercial. Fala como é que mantém contato aí para uma conversa naturalmente nesse momento, não é uma consulta, não vamos resolver os seus problemas, uma consulta, vamos dizer, longa, né? Mas uma orientação pontual que é a maneira, inclusive, da nossa entidade contribuir com os associados nesse momento. Como é que mantém contato, doutora Marcela, por gentileza? Eu solicito que entre em contato com a CIB, fale com a gerente, né? Ela vai anotar o nome do associado que tenha interesse em uma orientação, ela me passa e eu retorno para o associado e fico muito satisfeita se puder colaborar de alguma forma. O telefone da associação é 3223-8455, 3223-8455. Nesse telefone você vai contactar a gerência da entidade, ela vai entender o seu problema, fazer o agendamento e a doutora Marcela vai dar o retorno para você. Doutora Marcela, muito obrigado por essa primeira etapa. Vamos voltar a nos falar e prestar serviço para os nossos associados e, obviamente, nós vamos utilizar as redes sociais para a comunidade em geral. Muito obrigado pela sua participação. Eu aqui agradeço, eu parabenizo você, Café, pela iniciativa tão importante nesse momento em que as pessoas têm tantas dúvidas, de levar esclarecimento e de estar acessível aos associados da CIB. Parabéns pela iniciativa e muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Esse, então, é o CIB Orienta. Se você quer compartilhar os nossos vídeos, fique à vontade. Queremos levar a melhor informação. Muitos estão falando isso, mas vale a pena reforçar. Para combater o coronavírus, a informação correta, precisa, é imprescindível. E aí, todos nós podemos nos unir para passar esse momento delicado. Nos vemos nos próximos aí. Até lá. A CIB Bauru. www.acib.org.br